Olá, eu sou o Eduardo e gostaria de falar para vocês um pouco hoje a respeito do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier em 1950 e lançado pela FEB naquele ano, o livro que completa agora 70 anos, uma obra linda, uma obra maravilhosa que nos traz aí aspectos e passagens da vida de Jesus no convívio com os apóstolos, com os discípulos, que até então a gente não tinha conhecimento apenas pelas passagens bíblicas e a literatura espírita veio nos trazer de maneira maravilhosa. A mensagem desse livro também é muito tocante, fala da importância do estudo, da importância da família, do convívio, o estudo do evangelho em família e, claro, a exemplificação. E Jesus usa exemplos do dia a dia dos apóstolos, dos familiares de Pedro, ele que ficou temporariamente hospedado na casa de Simão Pedro, e o livro trata desse período em que eles se reuniam lá, no contato com os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas. Ele usava exemplos das atividades rotineiras dessas pessoas, das suas profissões, da sua realidade, da época, da sua cultura, para falar através das já conhecidas parábolas, das histórias, usando termos que faziam sentido para aquelas pessoas que eram simples pescadores, pastores, homens do campo, para que eles tivessem condições de compreender a essência da sua mensagem. Embora essas mensagens também, para nós hoje, 2000 anos depois, ainda façam muito sentido e muitas vezes também temos dificuldades de compreendê-las, embora sejam, de certa forma, simplórias, como somos nós, pessoas simples também. Bom, no prefácio dessa obra, Emmanuel esclarece que a forma como Jesus tem sido interpretado e compreendido ao longo da história varia conforme o campo de estudo. Ele nos fala que os estudiosos, de maneira geral, veem o Cristo, para eles, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Tanto que a história considera a narrativa antes e depois de Cristo, ou o impacto que o cristianismo teve na vida da civilização, pós a sua vinda. Fala do aspecto dos teólogos que, no estudo das letras sagradas, Jesus, para eles, apenas estaria imprimindo um novo rumo às interpretações da fé. Já para os filósofos, a figura de Jesus seria um centro de polêmicas, de discussões sem fim, e sem atingir um objetivo útil, digamos assim. E aos crentes inertes, aos crentes que pouco produzem, pouco praticam, Jesus seria apenas o benfeitor nas crises inquietantes da vida comum. Mas, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, ele compreende que o Mestre, que Jesus, não é apenas esse reformador da civilização, não é apenas o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Então, por mais que tenha se estudado ou procurado se interpretar Jesus sob o ponto de vista das mais variadas ciências, dos mais variados campos de conhecimento da humanidade, para nós, os cristãos verdadeiros, ou que almejamos ser cristãos verdadeiros, o que importa é enxergar, é ver Jesus como o renovador da nossa alma, da nossa vida, individualmente falando. O homem que atinge essa condição, o homem que tem essa compreensão, que Emmanuel trata lá na introdução, como sendo o ápice do entendimento, esse homem ama o templo que lhe orienta o modo de ser. O templo, aqui dito por Emmanuel, é o lar, é a nossa casa, o nosso lar, que vai orientar o nosso modo de ser.
Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, ou seja, não se resume a frequência aos templos religiosos, às casas espíritas, apenas para adorar e louvar a Deus, mas sim trazer Deus, perdão, adorar o Cristo, né? Deus consequentemente, mas sim trazer o Cristo para o santuário familiar, onde ele então passa a controlar as nossas paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Então, quando a gente trouxer, em posse dessa compreensão, já nesse ápice de entendimento de que Cristo é o grande renovador da nossa vida íntima, e a gente o trouxer para o nosso lar, para a nossa vida dentro de casa, aí então ele vai passar a ser o norte em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos e sentimentos, controlando paixões, corrigindo as nossas maneiras, as nossas palavras, as nossas posturas, os nossos pensamentos e sentimentos. Então, nos habilitando enquanto aprendizes, para que a gente possa traduzir melhor os seus ensinamentos eternos através das nossas ações vivas, que gerem efeitos práticos e úteis, com as quais, então, espero Cristo estender o divino reinado de paz e de amor sobre toda a terra. Então, a partir da nossa vida, a nossa vivência dentro de casa, no lar, Jesus espera exteriorizar essa prática, exteriorizar essa vivência para toda a humanidade. Emmanuel ainda diz que quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Olha só que maravilha. Neio Lúcio, que é o autor espiritual da obra, conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos, nós, né, algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. E hoje, que quase 20 séculos já são decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão Pedro se transformou no mundo inteiro. Então, a gente pode estender aqueles momentos de Jesus com os discípulos lá na casa de Simão Pedro, estudando o Evangelho, para a nossa realidade de hoje, que seria a humanidade toda. Aquele grupo de pessoas simples ali representa a humanidade em quase a sua totalidade, né? E a fonte inesgotável do Evangelho também continua saciando a sede, como saciou daqueles apóstolos e discípulos mais próximos do Cristo. Então eu convido vocês para que a gente possa ver rapidamente aqui a primeira mensagem da obra, que é o culto cristão no lar. Neio Lúcio nos diz, então, que povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Aí Jesus já nos ensinando a importância de aproveitar bem o tempo, com coisas edificantes e úteis. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Simão, que era pescador, como sabemos. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu:
Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão no lar. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe.